Antes da existência de normas de acessibilidade, a vida das pessoas com deficiência era quase um favor. Não havia a questão da acessibilidade vista como uma questão essencialmente de direitos humanos e, por isso mesmo, quem conseguia triunfar num mundo de barreiras era quase visto como um herói. A todos os outros restava-lhes o conformismo. E é muito dessa mentalidade de nos conformarmos com condição que ainda hoje, em alguns aspectos, a sociedade é tributária. No caso das pessoas com deficiência visual, era também particularmente sensível o acesso à informação. E no âmbito da administração pública, naturalmente, havia um favor e uma cultura quase de favor a estas pessoas que se entendia como uma responsabilidade que só o Estado tinha que ter. Como passado, dizer que era bastante complicado a pessoas com algum tipo de restrição de mobilidade aceder a alguns locais públicos ou então privados, ainda muito menos. E também todas as questões dos transportes. A mobilidade é fundamental para a independência da pessoa com deficiência, para poder deslocar no seu dia a dia e poder ter uma vida o mais normal possível sem ter as barreiras arquitetónicas a fazer a fronte e o então em casa. A utilização dos espaços públicos edificados e serviços por parte das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência era muito reduzida. Não era comum vermos estas pessoas a circular no espaço público, a não ser em grupos e acompanhadas de monitores ou outros profissionais. A utilização dos serviços públicos era pobre ou mesmo inexistente, principalmente de forma autónoma para aqueles com mais necessidades de apoio. Toda a sinalética e informação escrita era difícil de compreender ou mesmo inacessível. Estas pessoas eram quase sempre invisíveis, nomeadamente se pensarmos na utilização dos espaços e dos serviços em condições de igualdade com todas as outras. O passado era de facto muito difícil. Eu lembro-me que há 20 anos, quando há 25 ou mais de 25 anos, quando comecei a entrar nesta área da deficiência, era difícil levar o meu filho à mão, porque ele não podia subir degraus, e era difícil levá-lo pela mão quando ele ainda caminhava com muita dificuldade, porque ele próprio não conseguia subir alguns degraus. Foi preciso ir fazendo um trabalho muito assertivo e se calhar até muito conhecedor da dificuldade para ir sensibilizando todas as pessoas que fui encontrando ao longo da minha vida. Refletindo sobre o passado e sobre o ponto de vista da Federação Portuguesa de Autismo e das pessoas autistas e com outras neurodiversidades e suas famílias, aquilo que nós destacamos é essencialmente esta evolução do princípio da proteção para o princípio da inclusão, da não discriminação e da igualdade de oportunidades no acesso ao espaço público, aos serviços, à educação, ao trabalho e ao lazer. E, na verdade, as normas técnicas inserem-se nesta evolução que informou também uma série de outros diplomas e de outras áreas da nossa sociedade, como foi o ensino. E, na verdade, é este ponto que nós destacamos quando refletimos entre o antes e o depois. É este olhar para o direito das pessoas com deficiência a estarem plenamente incluídas na sociedade e a participarem. Quando eu tive o acidente, estive em Espanha e vim para Portugal. E de facto era dos maiores problemas que tínhamos, porque desde a escola que tive que mudar, desde a casa onde eu vivia, que também não tinha acessibilidades, tivemos um ano em transição, mas aquilo que mais me custou foi de facto não ter acessibilidades dentro da minha escola. E sempre que queria entrar e sair dentro de uma sala, tinha que ter 4 colegas, porque utilizo uma cadeira de rodas elétrica, para entrar e para poder sair. E isso limita, desde logo, imenso a nossa mobilidade. Nesse tempo anterior, na verdade, demarcam-se grandes dificuldades para a comunidade surda.
nomeadamente nas questões da acessibilidade da vida cotidiana, da vida das pessoas em geral, não havia, na verdade, um grande acesso, uma grande acessibilidade. E dando exemplos, no caso da escola, no caso da educação, havia uma grande autonomia, na verdade, por parte das escolas, mas uma não uniformização da questão da educação inclusiva para as pessoas surdas. E, portanto, existiam diversas barreiras a nível escolar para as pessoas surdas, nomeadamente a questão do acesso aos sistemas de emergência, não eram sistemas luminosos, por exemplo, para que as pessoas surdas pudessem identificar.